Você já ouviu falar das falanges do ar? Este relato incrível está num livro de um médium mineiro que foi amigo de Chico Xavier, desencarnou em 1991, psicografou mais de 100 livros. Seu guia espiritual era o espírito de Miramês. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e hoje iremos falar sobre as falanges do ar. Você sabe quem foi o espírito de Miramês? Você deve conhecer um relato das Escrituras, está presente em 3 evangelhos, de um jovem rico que se aproximou de Jesus, perguntando o que ele tinha que fazer para conseguir a vida eterna, porque ele já cumpria todos os mandamentos. E Jesus, sondando a alma dele, percebeu que ele já era capaz desse nível de desapego e disse: doe todos os seus bens para os pobres e me segue. E esse jovem rico ficou triste, porque não se percebeu ainda capaz de fazer isso. Essa foi uma das encarnações desse espírito, conhecido hoje como Miramês. Até mudei um pouco aqui o enquadramento, porque hoje temos a presença ilustre do Sr. Billy Joe. Ele é tão fofo, tenho que apertar! É tão fofinho! Vamos ver quanto tempo ele vai ficar ali. Então Miramês, ele reencarnou, teve outras romagens pela matéria, mas no século XVII ele reencarnou na Espanha com o nome Fernando Miramês de Olivídio. Ele era filho de um casal com muitos recursos materiais, eram amigos de Filipe IV, rei da Espanha, e este rei decidiu enviar Miramês ao Brasil como se fosse um agente, um informante do governo da Espanha. Mas, lá chegando, o que Miramês realmente se tornou foi um grande protetor dos povos oprimidos, dos negros, dos indígenas, os quais ele amava muito e era também muito amado. Mais tarde, quando já era um pouco mais velho, Fernando Miramês tinha que decidir se retornava à Espanha ou se continuava no Brasil. E após algumas noites em que ele sonhava com o Espírito de Jesus, com as palavras de Jesus ressoando em sua alma, ele decide doar todos os seus bens, todas as suas propriedades que estavam na Espanha, para os pobres, cumprindo assim o que Jesus havia lhe dito séculos antes e ele ainda não tinha conseguido. Ali, naquele momento, ele resolveu se doar totalmente aos índios, aos negros, para os quais era um verdadeiro pai. E assim, esse espírito conquistou sua redenção espiritual. E desde então, tem trabalhado no mundo espiritual incansavelmente. Miramês foi um mentor espiritual do médium João Nunes Maia, que nos anos 80 psicografou o livro Iniciação à Viagem Astral, ditado pelo espírito Lancelin. Nesse livro, o autor espiritual descreve inúmeras atividades socorristas que eram realizadas por uma equipe espiritual coordenada por Miramês. Essa equipe tinha alguns integrantes, dentre eles um ex-padre católico chamado Galeno, uma antiga rainha de tribos asiáticas chamada Caena, que era uma grande especialista em manipulação das energias do reino vegetal. Enfim, cada um tinha uma função nessa equipe espiritual. Aí no livro ele descreve muitas atividades. Em um dos capítulos ele descreve, o Lancelin, que eles estavam em volitação nos céus da metrópole de Porto Alegre, quando eles notaram, na verdade Miramês notou, com seus poderes psíquicos muito superiores aos demais integrantes da equipe, ele notou à distância que algo acontecia num avião que estava nas proximidades. O avião estava passando por sérios problemas técnicos, perdendo altitude, e as chamadas falanges do ar já estavam em vias de entrar em operação. O que são as falanges do ar? No livro é explicado que são equipes espirituais especializadas na área da aviação, têm a função de proteger os passageiros, a tripulação, de atuar em caso de acidentes. Elas atuam no mundo inteiro. Todos os voos
comerciais ou não, têm agentes dessas falanges acompanhando. E um desses agentes, ao perceber o que estava acontecendo, já ia acionar reforços, digamos assim. Mas ao perceber a equipe de Miramês chegando para atuar, ele ficou tranquilo, porque era um time já conhecido no mundo espiritual e versado em vários tipos de auxílio. E era preciso atuar rapidamente, porque não estava no plano reencarnatório daqueles passageiros passarem por um desastre coletivo naquele momento. Então as falanges do ar iriam atuar neste caso. Mas o time de Miramês, a equipe espiritual de Miramês, chegou rapidamente. Miramês já identificou que dentro do avião estava uma grande algazarra, muitos homens, mulheres aflitos, crianças chorando. Então, telepaticamente, ele acionou o Galeno, esse ex-padre, que identificou um sacerdote que estava ali no voo, e praticamente, pelas vias mediúnicas, inspirando fortemente esse sacerdote, fez com que ele falasse palavras de conforto. Ele também tinha o mérito de estar na sintonia para isso. Então, conseguiram, dessa forma, dar uma acalmada inicial naquele ambiente, com este sacerdote falando palavras de confiança em Deus, o que também deu uma certa sustentação energética para o trabalho que ia ser desenvolvido. O mentor Miramês logo percebeu que próximo ao avião, do lado de fora, havia cerca de 20 entidades perversas, verdadeiros magos trevosos do astral, que estavam enviando energias, fluidos muito densos, quase materializados, em direção aos componentes elétricos da aeronave, causando uma pane que já estava fazendo as turbinas do aparelho falharem. Esse tipo de fenômeno é possível de acontecer. Um dia a nossa ciência vai explicar isso, como isso ocorre, mas nem sempre esse tipo de fenômeno de intervenção é permitido. Enquanto nós não nos harmonizamos com a lei divina, o nosso livre-arbítrio é contido, ele não é absoluto. E essas entidades perversas estavam querendo derrubar o avião porque identificaram naquele voo vários de seus ex-comparsas que haviam tomado um outro rumo e eles queriam vingança, retaliação. Então Miramês tomou a frente dos trabalhos, e eu vou ler aqui o que escreveu no livro o espírito Lancelin. Vi então um espetáculo maravilhoso. As ondas magnéticas provenientes das entidades perversas vinham como em chuva em direção ao avião. Miramês, colocado entre elas e a aeronave, ampliava sua luminosidade de maneira grandiosa, que, como se fosse um alongamento dos seus braços, recolhia a chuva e a desviava para o espaço. A sua mente poderosa reuniu fluidos até então desconhecidos para mim, que se avolumaram em torno de sua cabeça, que os projetava na aglomeração das entidades infernais. Então vejam o poder mental deste mentor, atuando contra 20 adversários, cerca de 20 adversários raivosos e muito experientes naquele tipo de atividade com fins terríveis. E o Lancelin continua. Ouvimos uma enorme explosão provocada pelo choque fluídico. Aqueles espíritos ainda entregues à prática do mal foram dispersados e o avião imediatamente voltou a obedecer aos comandos de seus operadores. As pessoas então se acalmaram, se abraçaram, choraram de alegria. A equipe de Miramês foi até o posto mais próximo das falanges do ar e todos ali se confraternizaram num clima de grande alegria e amizade. E o Lancelin, como um repórter espiritual, ainda foi perguntar para o Miramês o que tinha acabado de acontecer. E o mentor mostrou inclusive compaixão por aquelas entidades. Ele disse que não pretendia deixá-los num estado de uma espécie de coma espiritual. Dependendo do fluido que ele emanasse, aquelas entidades iam ficar adormecidas por muito tempo. Então ele optou por apenas redirecionar para eles o que eles próprios já estavam emanando, porque aquilo já seria suficiente para interromper aquela ação nefasta. E o Miramês complementa. Eles se esqueceram da lei de Deus.
que vibra em cada milímetro cúbico do universo e que garante e sustenta os que merecem proteção. O mal tem limite. É onde o bem começa a nascer. É isso, não estamos entregues ao acaso. Inteligências muito potentes, gênios celestes, velam por nós, pela nossa humanidade. Confiemos nessas entidades, nessas potências do bem. E vamos seguir o nosso caminho com fé e coragem, porque quando o mal atinge um certo limite, ele é contido, sempre respeitando as leis divinas que imperam e regem todos os nossos destinos em todas as partes do universo, fazendo com que, às vezes, tenhamos que colher os resultados das nossas próprias ações, mas mesmo nesses instantes, ou quem sabe até com mais intensidade nesses instantes, a espiritualidade está ali do nosso lado, nos auxiliando, amparando sempre. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se gostaram desse conteúdo, me ajudem a divulgar o canal, curtam, compartilhem, comentem, isso ajuda muito. Vou deixar na tela final playlists que mostram acontecimentos em que a espiritualidade pôde intervir de uma maneira sábia e sutil. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau!